Gente, começou a gravação agora. Comecei um pouco atrasado, mas a nossa discussão de hoje é um pouco sobre o mercado de trabalho dentro da administração. E eu vou trazer alguns conceitos elementares e levantar um pouco algumas discussões que já travamos. Como eu estava falando antes de começar a gravação, na tela aí vocês estão vendo uma imagem bem enigmática da história da humanidade, né? E aí eu vou mostrar algumas outras. Essa daí é uma representação do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Isso daí é uma cerimônia de casamento. E aqui nós temos um banquete. E aí vem uma pergunta elementar, mas bastante curiosa para esse nosso campo de estudo. O que essas imagens têm em comum? Não vão dizer que guerra e casamento tem tudo a ver, não, certo, gente? Não vão por aí, não, que aí é o caminho mais fácil. Vamos pensar um pouquinho mais sobre essa provocação. O que vocês acham que as pirâmides do Egito, a Segunda Guerra Mundial, uma cerimônia de casamento e um banquete, o que essas coisas têm em comum? Eu vi aqui no chat que Márcio comentou sobre a organização. De fato, é uma variável interessante. Mas aí a gente pensa, tem a organização num fronte de batalha, numa guerra, no meio de a luta, em que a última coisa que a gente vê é o que nitidamente pode chamar de ordem? Tem isso? A gente pode chamar que houve organização para fazer um negócio desse, um troço desse tamanho? Planejamento, Dandara está comentando aqui. De fato, houve minimamente planejamento para fazer essas coisas. Alguém comentou agora há pouco que todos foram administrados. E vocês captaram a essência do que eu quis dizer. Quando se fala em administração, se fala numa ciência que tem pouco mais de 100 anos. No entanto, quando a gente vai pensar em como as coisas aconteceram na história da humanidade, é lógico, é evidente que houveram ferramentas administrativas, houve gestão propriamente em vários fenômenos da humanidade ao longo da nossa história. As pirâmides foram feitas com um mínimo de gerenciamento de grupos. Lógico que elas utilizaram-se de escravos, né? Há quem diga que hoje a única diferença é que os escravos talvez não percebam que são escravos. Eu acho um comentário um pouco maldoso, mas imagino que vocês estejam compreendendo qual é a mensagem central aqui. De fato, quando a gente vai pensar sobre uma guerra, aparentemente a gente não tem uma ordem concatenada das ações que são executadas. E como ordem concatenada, eu estou comentando sobre a dificuldade de comunicação que acontece no campo de batalha, por exemplo. Mas, assim, não se enganem, gente. Existe uma ordem pré-estabelecida e existe uma série de coisas que são feitas até a gente poder enxergar a carnificina que ocorre. E longe de ser uma defesa a esse instrumento político de conflito, a administração passa justamente por evitarmos esses extremos. Quando a gente discute como uma ciência que discute a melhoria do convívio coletivo, a gente fala justamente sobre um campo de estudo que concilia interesses entre as partes. Essa é a maior mensagem e esse é o maior objetivo do nossa ciência. No entanto, ela historicamente tem sido utilizada assim como uma ferramenta política de dominação por muitas vezes. Quando você vai discutir uma guerra, você parte por estratégias de batalha. A logística é uma ciência que
dentro da administração que nasceu dessa linha de raciocínio. Ela nasceu desses estudos acerca de como mobilizar exércitos, como fazer com que os recursos cheguem para distâncias mais longas e tudo que está por trás desse tipo de levantamento. E quando você vai discutir intimidações em campos de batalha, quando você vai discutir a disseminação de informações, né, a gente pode perceber claramente que há o papel e as habilidades dos administradores são necessárias, infelizmente, nesse conflito, em conflitos. E ganha quem tiver mais e em maior qualidade esses elementos que eu acabei de citar. Um pouco menos beliculoso, um pouco menos conflitoso, pelo menos um pouco em alguns casos, a gente pode falar de um casamento. A cerimônia de casamento, ela não ocorre do dia para a noite. Ela não é um momento em que o noivo vai lá, pega a primeira coisa que está no guarda-roupa e a noiva também se veste com a primeira roupa branca que tem. Nós sabemos que existe uma estrutura. Os eventos para acontecerem passam por um planejamento das atividades, passam por uma organização dos recursos disponíveis, passam por uma liderança das pessoas que executarão determinadas atividades, passam por um controle que minimamente discute o que tem a acontecer, o que tem que acontecer para que aquele planejamento seja adequadamente executado. A gente pode falar, nesse outro exemplo de um banquete, mais um instrumento, mais um uso da administração. Para que essa mesa esteja tão bonita, para que esses talheres estejam adequadamente limpos, para que a comida de fato chegue na mesa e todo mundo possa sair satisfeito, foi necessário um planejamento de uma organização e uma diligência com esses itens para que eles fossem arrumados dessa forma e dispostos. E o convite para as pessoas e toda uma série de fatores que a gente não percebe, mas que estão por trás dos fenômenos humanos, estão por trás do que a gente vivencia. Nós temos uma tendência de achar que as instituições são castelos encantados que por um passe de mágica as mesas são dispostas de um jeito, o caixa está lá e o estoque, meu Deus, que absurdo essa empresa não ter aquela capinha do celular que eu preciso. Gestão, gestão, gestão e gestão. Gestão de estoques, análise de layout, averiguação de padrões de qualidade, são conceitos que estão dentro de qualquer vivência em coletivo e fazem parte do nosso campo de estudo. O que acontece é que muitas vezes as pessoas ou não entendem ou fingem que não entendem sobre a complexidade de colocar em prática esses conceitos. Eu acho que alguém levantou a mão. Quer falar? Fui eu. Oi, César. Fica à vontade, cara. Algo que você falou aí, podemos dizer que a parte da gestão participa de todo o processo de qualquer ação, desde o planejamento inicial até o final da execução, controle dos resultados, ou seja, a gestão participa de tudo, não é só o planejamento, é o planejamento, execução e resultado. E é muito pertinente você fazer esse comentário, porque puxa um pouco do que nós conversamos sobre na aula anterior. Nós falamos sobre os níveis e a gente falou sobre estratégico, tático e operacional. E quando o CEO da Apple, por exemplo, lança um produto, será mesmo que ele não tem nenhuma preocupação com como o vendedor vai conhecer esse produto? Será que quando o reitor do IFCE, por exemplo, ele dá um despacho solicitando informações sobre os funcionários terceirizados, será que isso não vai, de alguma maneira, impactar a prestação, a motivação e como esses funcionários terceirizados vão executar os seus serviços dentro do nosso instituto? Então, assim, nós temos organizações em níveis simplesmente por uma discussão hierárquica de organizar
como ficariam melhor dispostos às tarefas. Afinal, não faria sentido o reitor do IFCE estar o tempo todo preocupado com a nota de um determinado aluno. Não que não seja importante, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se o reitor se preocupar só com isso, ele não vai conseguir se preocupar com outras coisas. Do mesmo jeito que o CEO da Apple, ele não pode se preocupar o tempo todo com o fato de um vendedor ou outro não conhecer bem os produtos que estão vendendo. Ele tem que ter isso em mente, porque fazem parte dos objetivos institucionais, mas as preocupações principais dele vão em outro nível, do CEO ou do vendedor. Do mesmo jeito que não faria sentido para um professor estar o tempo todo preocupado com se vai ter, de repente, lápis à disposição para ele escrever nos quadros. Isso faz parte do dia a dia dele, de modo que é uma atividade de apoio que ele não pode estar se preocupando com isso. Não que não seja importante. Os recursos de apoio fazem a gente ter condições de trabalho. Mas se a gente se preocupar só com isso, a gente não vai conseguir preparar a aula, não vai conseguir pesquisar conteúdo, não vai conseguir interagir com a comunidade por meio da extensão. Então, essa organização em níveis, ela parte por você conseguir destrinchar tarefas de uma maneira mais qualitativa. E veja, como o César muito bem falou, os líderes, os gestores, eles têm que sim se preocupar com a execução do planejamento que fizeram. Aí entra o que a gente chama de controle, que é uma das funções da administração. Não adianta só eu dar ordens, eu tenho que acompanhar. E não se enganem, gente. Fazer os outros fazerem é mais difícil do que fazer. A gente só não consegue fazer tudo. E aí entra a importância de utilizarmos técnicas de gerenciamento do nosso tempo, de liderança de pessoas e da melhor maneira de acompanhar os objetivos institucionais. Mas aí a administração se divide em outros campos. A administração passa por campos de estudo. Na aula passada, eu trouxe para vocês a divisão que o CFA faz. CFA, para quem não sabe, é Conselho Federal de Administração. É um órgão que eu vou falar um pouco mais sobre ele hoje, mas ele destrincha nosso campo de trabalho em grandes áreas. Aqui é só uma demonstração disso, onde a gente pode trabalhar e que campos de outras ciências a gente bebe. Não se enganem, a administração é uma ciência transversal. E o que diabo que eu quero dizer com transversal? Eu quero dizer que você, na hora de executar práticas administrativas, bebe de várias fontes. E como bebe de várias fontes, eu quero dizer que você bebe da psicologia quando vai instituir técnicas de venda, de motivação, de marketing. Você utiliza da contabilidade quando vai idealizar o seu preço, quando vai analisar os seus custos. Você utiliza-se da gestão de pessoas na hora de fazer um planejamento estratégico. Você utiliza-se da ciência da informação, quando você vai, por exemplo, gerenciar a tua cadeia de abastecimento. E não se preocupe se você não conhece todas essas palavras que eu estou trazendo. Nós temos 1 ano e meio para você entender mais sobre esse tema. E não se engane, o nosso campo de estudo é absurdamente vasto. A boa notícia é que se a gente tem que estudar muita coisa, a gente pode também trabalhar em muitas coisas. E é mais ou menos sobre isso que eu queria conversar hoje com vocês. Afinal, administrar passa por gerenciar recursos para uma determinada finalidade. Esse gerenciamento diz respeito a eu conhecer esses recursos e para quem eu os estou utilizando.
Mas eu queria passar um vídeo para vocês, para a gente terminar o nosso aquecimento, certo? Vocês, por gentileza, se não estiverem ouvindo, vocês me avisem, que aí eu penso em outra forma de a gente expor esse vídeo, certo? Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu... Dá para ouvir, gente? Dá sim, professor. Beleza, vou começar de novo. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5, 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam uma tática evolucionária e constroem carros melhores. Enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagine o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D.
O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18.000 para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A Estação Espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará afadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulado de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam a ideia de comer insetos. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade e quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos, e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! E aí, gente? O que é que acharam desse vídeo? Que a humanidade já evoluiu bastante, né, professor? É muito interessante pensar que há pouco mais de 100 anos, na verdade, acho que talvez até menos que isso, me perdoem por não compreender exatamente quanto tempo faz, mas a gente começou a voar, né, com um avião. E hoje a gente já está invadindo o espaço. É curioso pensar que se a gente descobriu o que era um vírus há uns 150 anos, 100 anos, me perdoe mais uma vez não saber o número, mas a gente já invade o microcosmo, micro, de uma maneira nunca imaginada por nossos ancestrais. E claro que quando você me pergunta o que é que eu acho desse vídeo, eu te digo que tem um pouco ou muito de exagero em alguns aspectos. Algumas coisas ou não se cumpriram no prazo que o vídeo sugere, ou ainda não começou, não chegou aqui, né? Como chegou talvez em outros ambientes. Mas o fato é que é assustador, concordo, você pensar na quantidade de coisas que se alteraram de 15 anos para cá. Gente, é muito sério isso, quando você começa a pensar no que dá para fazer com esse aparelhozinho aqui, ó. Isso aqui é muito mais potente do que um computador, do que um notebook, dependendo de quanto, de qual dispositivo exatamente você está falando. O fato é que nós temos uma tecnologia muito densa e que muda a cada segundo, né? Tem uma teoria que fala que a capacidade dos processadores ela evolui mais ou menos em termos de capacidade de armazenamento
ela evolui mais ou menos a cada 18 meses. E a capacidade... Isso eu estou falando de quê? Você pega um pendrive Antes um disquete não cabia nenhuma música, né? E aí a evolução é que você tem hoje um negócio desse tamanhozinho aqui que tem mais de 1 tera de espaço de armazenamento. E paralelo a essa evolução de armazenamento, a gente tem a capacidade de processamento dela, que evolui quase que o dobro a cada 18 meses também. Então, a tendência... hoje a gente já consegue, por meio de máquinas, fazer um computador. Máquinas fazem outras máquinas. E um aparelho desse já não é mais absurdamente caro como já foi. A tendência para o futuro é que todas as funções que possam ser substituídas, que não demandem trabalho intelectual, que não demandem um diferencial no que é feito, elas serão substituídas. A gente vai conversar muito sobre isso ao longo das nossas aulas, mas eu queria que vocês compreendessem de cara o conceito de que o profissional do futuro, o profissional que ainda está no século passado, esse segundo, ele não é mais o cara que não sabe inglês. Ele não é mais o cara que não, talvez no futuro, que não saiba mandarim. O profissional que ficou no século passado e não entrou no futuro é aquele que não sabe aprender. Aprender é o diferencial que nós temos. Aprender é o que nos diferencia no mercado competitivo. E eu estou dizendo isso para preparar o terreno quando eu começar a falar sobre o nosso mercado de trabalho, que inclusive vai ser relativamente rápido, porque nós temos tantas evoluções, inclusive do ponto de vista de mercado de trabalho, que o mais importante é nós compreendermos os conceitos elementares para, com eles, transitar na construção de novos conceitos e conseguir transitar nas nossas grandes áreas. Não se enganem, dificilmente um profissional de marketing ele não vai precisar saber nada de gestão de pessoas. Dificilmente um profissional da contabilidade, de administração financeira, dificilmente esse profissional não vai precisar conhecer conceitos de gestão da qualidade. Então, o nosso curso, ele visa dar conceitos elementares para que você consiga aprender e se aprofundar em vários outros. Lembre-se que a gente está estudando só 1 ano e meio. Um curso que tem uma densidade enorme. O maior, o barato aqui, vai ser você conseguir sacar onde você consegue novas e maiores informações. Porque aí você já vai ter, pelo menos, as peças encaixadas para receberem novas peças. Imaginem o conhecimento e a administração de vocês como um castelinho de Lego. Vocês vão aqui construir o alicerce, a base dele. E, naturalmente, eu não quero dizer que o alicerce de vocês não tem nada. Vocês têm vivências profissionais que vão compor esse alicerce. Vocês têm experiências pessoais que vão compor esse alicerce. O que a gente vai fazer é sugerir mais ou menos onde é que podem ficar as colunas centrais. E veja, o que eu estou chamando de colunas centrais não é à toa. Porque mesmo que você enverede por outros campos profissionais, mesmo que você não queira trabalhar com a administração, você vai utilizar na sua vida diária vários desses conceitos. A ideia de planejamento estratégico, ela é crucial para uma vida profissional de sucesso, seja lá qual área você escolha. A ideia de direção e os conceitos de liderança se aplicam em qualquer campo profissional que vocês possam vir a atuar. Naturalmente, se aplica ainda mais em administração, mas você não conseguiu, você, humanidade, construir as pirâmides sem gerenciar equipes. Claro que para eles era absurdamente diferente.
Afinal, eles utilizavam-se de escravos, utilizavam-se da força. Força essa que passa longe de funcionar no Estado democrático do direito como o que vivenciamos. Então, nós não vamos aprender da chicotada de ninguém. A gente vai aprender a compreender o que está por trás da liderança para que não seja necessária recorrer a esse tipo de medida pela força. A força funciona só no curto prazo, gente. É só você lembrar da chinelada que você levava da sua mãe. Você fazia danação, levava uma peia da sua mãe, do seu pai ou de quem ajudou a te educar nesse quesito. E aí, na semana seguinte, você fazia a mesma coisa ou pior. Por quê? Porque a força não resolve. O que resolve mesmo são outras questões, são outros elementos que fazem parte da nossa vivência de grupo. Eu vi vocês falando aí de corrente de bicicleta, a Havaiana da minha mãe era teleguiada, sabe? E quando eu apanhava da Havaiana dela, era uma riqueza. Porque a Havaiana vocês conhecem, não dói quase nada, né? O bicho pegava mesmo quando partia para... e ela nem usava o cinto, ela usava, quando não estava perto da Havaiana, o que tivesse por perto. Então, assim, enfim, não vou falar aqui, porque senão depois ela me mata eu estar falando sobre essas coisas, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui, que senão eu me perco. A gente começa a falar de peia e aí faz medo, né? Mas, gente, vamos falar um pouquinho. Espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer com essas reflexões de futuro. E espero que tenha ficado claro que vocês não vão terminar o nosso curso. Eu estou rindo com os comentários. Vocês não vão terminar o nosso curso formados como um produto finalizado. Nossa área exige atualização. Nossa área exige constantes estudos. Mas eu vou dizer mais, nem fique com raiva de administração por isso, não. Todas as áreas hoje precisam disso. Nós temos uma tecnologia que invade todos os campos profissionais. Então, um professor que ensinava usinagem, por exemplo, hoje, o que ele aprendeu no seu período de graduação, de curso tecnológico, grande parte já foi para o saco. E ele tem que fazer o que agora? Se atualizar. Do mesmo jeito de um contador, que precisa constantemente estar se reiterando sobre as atualizações nas leis. Um administrador que precisa compreender os conceitos mais utilizados hoje no mercado. E sabe o que é uma coisa legal? A gente vai, nessa nossa disciplina, estudar sobre fundamentos em administração baseado em teorias anteriores. E nós vamos estudar gente que escreveu sobre administração há uns 80, 90 anos atrás. E você vai, quando ler sobre isso, achar que eu estou me contradizendo. Porque eu acabei de falar para vocês sobre a tecnologia, os avanços e como a gente precisa estar se reciclando. E aí eu trago um cara chamado Taylor, que trouxe o estudo de tempos e movimentos, há não sei quantos anos atrás, lá em 1900 e Guaraná, e eu trago isso para vocês como uma coisa bacana, né? Aí é que tá, gente. Estamos estudando uma ciência social aplicada. Nós precisamos compreender como nós chegamos aonde chegamos. E mais que isso, se a gente tem uma ideia clara de onde queremos chegar, a gente precisa traçar uma rota. Se eu quero ir para Limoeiro, eu não vou pegar a estrada lá de Alto Santo, não faz sentido. Eu tenho que ter um norte, eu tenho que ter um rumo. E para chegar a esse rumo, eu tenho que discutir as ferramentas que eu tenho à minha disposição. Quando a gente vai discutir teoria da administração, as ferramentas que temos são os recursos históricos que construíram o que hoje entendemos como a teoria da gestão. Mas vamos lá, feitas tais contextualizações, eu gostaria que vocês compreendessem que nós somos regulados pelo Conselho Regional de Administração. Nós,
compomos uma categoria profissional chamada administradores, no caso específico do curso técnico em administração, na lei lá de 9 de setembro de 1965, ainda não estava previsto o nível médio para atuação profissional do técnico em administração. Mas aí, o que é que acontece? A evolução. A evolução percebeu que seria necessário novas frentes de atuação para atuar nas organizações. Organizações estas que, via de regra, precisam de pelo menos um ou mais administradores. O nosso conselho de classe, o nosso conselho regional, existe para fiscalizar. Se você tem uma instituição de duas pessoas, o CRA não vai cair lá e vai exigir que uma delas seja administrador. Mas instituições de maior porte, e lá no terceiro semestre a gente vai conversar sobre porte, né? Não existe uma receita de bolo para dizer a partir de quantos funcionários tem que ter pelo menos um administrador. Depende muito do ramo, depende muito da área em si. Mas, de maneira geral, quando as instituições aumentam de tamanho, exige-se que haja um profissional de administração na nossa área. E aí tu me pergunta, professor, então eu só vou atuar em organizações grandes? É claro que não. O mercado é muito amplo para quem atua com gestão, para quem atua com organização, para quem atua com administração. Somos profissionais liberais, nosso campo de atuação permite que a gente faça relatório, parecer, projeto de administração, assessoria de maneira geral, chefia intermediária, a gente faz estudos, discutimos planejamento, coordenação, controle de trabalhos, mercado, administração financeira, gestão de materiais. A lista não vou ler para não cansar vocês, mas desde a aula anterior que eu trouxe várias coisas que compõem o rol de atuação em que podemos nos inserir. Existe um decreto, né, toda a legislação que eu estou citando, ela é de nível federal e ela exige que essas empresas tenham pelo menos um ou mais de um, dependendo do tamanho dela, administrador. Não ter isso gera multa. As empresas podem ser multadas por não ter um administrador. O exercício ilegal da profissão, ele passa por níveis diferentes. Não sei se vocês conseguem ver aí nos slides, mas ele vai estar à disposição de vocês no Google Sala de Aula, para vocês verem isso com mais calma. Mas você atuar como administrador sem registro dá uma multa de mais de R$1.000. Você atuar em áreas que exige graduação dá mais de R$3.000 de multa. Você não pagar o CRA, e aí veja, quem atua diretamente como administrador vai se filiar a um conselho de classe e vai pagar uma anuidade. Essa anuidade ela é paga e todo ano, como o nome sugere, anuidade tem que ser renovada. Professor, quer dizer que daqui a 1 ano e meio, quando eu me formar, eu vou ter que me filiar ao CRA? Vou ter que pagar uma anuidade? Se você vai atuar como técnico em administração, sim. É uma questão de exercício legal da profissão. Isso é o que garante que nós teremos uma profissão reconhecida. É importantíssimo que a gente tenha em mente esse nível de união. E o que é que eu quero dizer com isso? Vocês conhecem outros conselhos de classe? A OAB, o CRM, que é o Conselho Regional dos Médicos, o CREFITO, o CREA, são instituições que congregam outras profissões. Nós também temos o nosso. E nós, agindo como técnicos em administração, ou no caso da graduação como administradores, a gente precisa se filiar ao CRA e pagar uma anuidade. Essa anuidade é o que garante que esses órgãos vão ter condições de fiscalizar as atividades. Professor, o CRA, ele fiscaliza todas as empresas? Gente, é claro que não. Na prática, existem algumas limitações, tanto por questões de tempo, questões de espaço,
E vocês bem sabem que não são todas as empresas que são visitadas por essas instituições. Em verdade, pelo volume de empresas que temos, a minoria são. Professor, eu tenho um colega que ele é administrador, ele trabalha lá e nunca recebeu multa. Sim, beleza. No dia que a multinha chegar para ele, talvez possa ser de mais de 3 mil reais, né? Então, assim, de fato pode acontecer isso, né? Alguém perguntou aí sobre criar problemas para vender soluções. Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, eu não consegui ler porque passou bem rápido aqui na minha tela. Mas, na verdade, essa questão do pagamento que eu estou citando, ela não é só com os administradores. Todo conselho de classe demanda um pagamento para a própria manutenção dele, né? É isso que vai garantir que esse conselho de classe vai gerar algum tipo de benefício para a categoria em questão. A gente vê algumas categorias no Brasil muito fortes e outras nem tanto. Exemplo prático, como eu já citei, o Conselho Regional de Medicina, que é uma instituição muito forte, muito representativa no nosso cenário nacional. A OAB fala por si só o quanto ela tem de força. Então, se a gente quer uma profissão forte, a gente tem que fortalecer essas instituições, que é o que garante que elas vão ter condições de atuação. Mas vamos falar mais. Quais são as nossas... Como é que funciona, né? Como é que o técnico em administração age? Eu trouxe algumas informações para vocês. Vocês vão encontrar tanto no site do CFA, site do CRA, que eu vou colocar no Google Sala de Aula, mas nesses slides vocês vão ter uma descriçãozinha rápida do que é feito pelo técnico em administração. De maneira geral, essa não é uma fonte, vamos dizer assim, única, né? Esse site, salário.com.br, ele é um site que descreve uma média salarial. Existem outros sites que fazem a mesma coisa. Esse foi o que eu escolhi por já ter uma série histórica dele, já utilizá-lo há algum tempo. Essas informações que eu estou mostrando para vocês na tela, elas são de 2020, mas eu atualizei algumas coisas para esse nosso encontro de hoje. E eu deixei essa de 2020 porque lá falava que o trabalho seria presencial. E aí, assim, o trabalho do administrador, do técnico de administração será presencial, pelo menos ele era exclusivamente presencial, né? Ninguém sabia lá em 2020 que a gente ia ter uma pandemia que ia ressignificar toda a nossa vivência em grupo, né? Mas aí eu trouxe uma média salarial de... Gente, eu não consigo ver todas as mensagens do chat, certo? Eu vejo algumas, outras acabam escapando. Então, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa mais urgente que vocês queiram colocar, eu peço que vocês falem no microfone. Ou se tiver algum... Eu tenho, professor, só uma dúvida. Por favor. Porque assim, eu não sabia sobre esse conselho, né, da administração. Aí eu queria saber se tem alguma associação, assim, que para nós que somos engenheiros de produção tem a ABEPRO, que a gente se filia, a gente tem acesso às vagas, a participar de eventos com preço mais barato. Aí eu queria saber se na administração tem isso. Sim, do mesmo jeito. Existem alguns benefícios, e isso varia muito de estado para estado. Por exemplo, o CRA aqui no Rio Grande do Norte, ele inclusive oferece vantagens com plano de saúde, costuma ser mais barato, filiação em alguns clubes, até desconto com outros profissionais. Claro que não faz sentido você se filiar pensando só nisso, mas são benefícios que de fato agregam valor e demonstra um pouquinho de força da categoria, né? De melhorar as condições dos seus associados. Em administração, Dandara, tem sim. Você tem no CRA cearense alguns benefícios, né? Eu vou disponibilizar para vocês o site do CRA do Ceará, vou colocar lá no Google Sala de Aula, e vocês podem ver diretamente. No dia 9 de setembro, que é o dia da nossa profissão, a gente pode até fazer algum encontro
trazendo alguém do CRA para conversar com a gente sobre isso, né? Eu acho que é uma ideia que merece registro, porque acho que seria interessante. Mas vamos lá. Voltando, Dandara, obrigado, viu? E se alguém quiser falar mais alguma coisa, como eu disse, fique à vontade. Se por acaso seu microfone esteja com algum problema, eu não comentei sua mensagem, é porque provavelmente eu não vi. E aí você fala no microfone ou algum colega pede, professor, fulano falou não sei o quê, não sei o quê. Vamos lá que fica uma aula mais interativa. De maneira geral, no Brasil, segundo esse site que eu trouxe para vocês, lembrando que esse site fez uma média de algumas informações que ele teve acesso pelo e-social, empregador web, Novo Caged, são outras fontes de informação que aí ele pegou e fez uma média geral. O piso em nível de Brasil do técnico em administração, e quando eu estou falando de piso, é o mínimo que ele recebeu, foi R$ 2.261,55, e o teto, onde a gente encontrou o técnico em administração melhor remunerado, foi R$ 5.400, na verdade um pouquinho mais do que isso. Então a gente vê uma variação bem grande, né? Bem grande porque você tem aí quase que o dobro entre o piso e o teto. Mas em nível regional, e lá em Fortaleza, por exemplo, a gente encontrou uma média diferente. A média de trabalho de 42 horas semanais gerou um piso de R$ 2.714 e um teto de quase R$ 4.500. Então, a gente vê uma diferença em nível de Nordeste. Apesar de Fortaleza ser uma cidade que emprega muitos técnicos em administração, segundo esse ranking que eu trouxe para vocês. E aí, mais uma vez, eu posso colocar isso no Google Sala de Aula. Eu posso não, eu vou fazer isso, certo? Isso aqui são médias, certo, gente? Certamente, vocês vão encontrar uma coisa diferente no nosso cenário local. Eu moro em Tabuleiro do Norte. Dificilmente você vai encontrar um comércio que vai te pagar esse valor, né? Eu digo dificilmente porque impossível nada é, mas eu desconheço no nosso cenário local esses valores. O que não significa que são valores impossíveis, sobretudo no nosso cenário local, em que a gente está na iminência do polo metal mecânico. Não sei se vocês estão acompanhando esse assunto, é uma promessa que tem irritado o povo de Tabuleiro já há alguns anos, né? Mas que parece que agora vai deixar de ser promessa. Inclusive porque as obras estão muito adiantadas. Existe toda uma expectativa de muitas empresas chegando na nossa região. Tabuleiro tem uma localização geográfica privilegiada. Não é à toa que ela tem esse nome de Terra dos Caminhoneiros. Ela passa numa intersecção de mais de uma BR, né? Então, a gente tem muito potencial, sobretudo na área logística, mas quando a gente vai falar em empresas chegando na cidade, a gente invariavelmente passa pela necessidade de gestão. E quem tem o nosso curso técnico tem um diferencial nessa gestão, certo? É por isso que é tão interessante vocês estudarem, se aprofundarem ainda mais nesses conceitos que a gente vai discutir ao longo de todo o nosso curso. Pelo menos é a minha perspectiva para o cenário local, certo? Talvez a gente não consiga, hoje em Tabuleiro do Norte, encontrar um teto de quase R$ 5.500, mas no futuro é possível, a partir de que a gente tenha uma indústria mais amadurecida. Nosso vizinho Russas, por exemplo, tem um polo industrial bem amadurecido. Esse polo industrial não passa só pelo uso de mão de obra. Nós, inclusive, já fizemos algumas visitas técnicas, né? Lá na Copechus, eles têm uma política muito interessante de utilizar só prata da casa. Então, você começa lá, às vezes, como um auxiliar de fábrica e acaba demonstrando seu valor e potencialmente se tornando até um gerente de produção. Existem requisitos, eles têm os requisitos lá, mas eu estou comentando essas coisas para ilustrar o quanto vale a pena investir em conhecimento, né?
Acaba que a gente faz, a partir disso, um link com o que conversamos no início da nossa aula. O conhecimento, a era do conhecimento que temos vivenciado, ela tem dessas. Não é só uma questão de ter capital, é uma questão de ter compreensão, ter inteligência, ter desenvoltura para utilizar esse capital, né? Isso é o que diferencia hoje um profissional do outro. Alguns setores que a gente pode apontar como mais empregatícios no nosso cenário, pelo menos regional, né? A gente tem atividades de planos de saúde, serviços de engenharia, gente, precisa de gerenciamento de equipes, restaurantes similares, o comércio varejista propriamente, tem muito campo. Na verdade, não é exagero dizer que onde tem uma empresa, existe a necessidade de um administrador. Talvez não necessariamente o gestor, o dono daquele negócio, ele tenha essa percepção de contratar um administrador, porque talvez ele esteja exercendo essa tarefa. Na aula passada, eu fiz uma metáfora para vocês com a bodega do seu Zé, e eu falei para vocês algumas coisas das áreas que o seu Zé enfrenta no seu comércio. Uma empresa passa, sobretudo, por isso no período inicial, em que os níveis estratégico, tático e operacional se misturam e se concentram quase todos em uma pessoa só. Mas à medida que as instituições vão evoluindo, elas vão criando a necessidade de separar tarefas e funções. Então, é por isso que qualquer instituição precisa de um ou mais administradores. Ou, sobretudo, de técnicas que nós discutimos no nosso campo de estudo, né? Aqui está um perfil geral sobre o nosso técnico em administração no Ceará. A maior parte deles são mulheres e eles têm uma faixa etária entre 20 e 70 anos, né? A tendência no Ceará é que quanto maior a idade, em geral, maior a faixa salarial, né? Claro que isso não é uma regra, mas são os dados que a gente encontra no Ceará hoje. Nós temos também uma gama de profissionais técnicos em administração que têm o ensino superior completo, e alguns deles, inclusive, a partir disso, conseguem ter uma faixa salarial um pouco maior. Pessoal, de maneira geral, esses são os conceitos que eu queria discutir sobre o mercado de trabalho. Eu vou trazer para vocês também alguma provocação sobre o polo metal mecânico, porque eu acho que é importante a gente ter uma maior compreensão disso. Mas o meu aviso sobre esse tema é que eu sugiro que todos vocês fiquem de olho nele em pé e fiquem de olho nesse assunto. Muitas empresas têm potencial de chegar na nossa cidade. E a tendência é que para os próximos anos, se o polo metal mecânico estourar, como o governo do estado tem tentado, que a gente tenha um boom econômico na nossa região. E Tabuleiro vai ser o centro disso. E quando a gente se posiciona bem nesse centro, a tendência é a gente aproveitar melhor essa oportunidade que tem chegado, né? Mas aí, gente, eu queria... Sobre esse mercado de trabalho, alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu olhar aqui o chat. E aí, professor? Oi. O polo metal mecânico aí é um sonho aqui, viu, para a região. E faz tempo, né, cara? Porque foi muita promessa, muita gente desistiu, achou que não ia chegar nunca, né? Mas tá andando, viu? Não sei se vocês já tiveram acesso a fotos das obras lá, tá bem adiantado. Beleza, Andréa. Show de bola. Importante é se vacinar. Renan, a gente não sei, cara. Vai muito do nosso... Do que a gente desenvolver aqui, de perguntas, interações, e vai muito de como é que vai se desenrolar a nossa aula. Em todo caso, depois da nossa aula, eu vou disponibilizar tempo para vocês realizarem as atividades, certo? E vou colocar os links que eu comentei aqui. Eu acho que é isso, né? Não sei se eu perdi mais alguma mensagem
que eu tô vendo que tá falando no espancamento lá no Ô, início. Oi! aquele do Google Forms é aquela atividade lá, né? Que é dos 3 textos, não é isso? Ah, legal. Deixa eu mostrar aqui, bem lembrado. É porque eu tinha já feito no caderno, mas aí eu posso digitá-lo. Digita lá, cara, porque fica melhor, até para questão de futuras Aprende consultas mais, né? suas. Ó, aqui no aula 4 você vai ver, inclusive teve uma pessoa até que já entregou. Você vai ver aqui um formulário, papéis e habilidades. E aí vai ter aqui, ó, logicamente não esqueça o nome de vocês. E, ó, leia o texto 1, Porteiro de Cabaré, da apostila, aí eu coloco o nome da apostila. Isso aqui eu estou fazendo para não haver erro. Mas a pergunta é essa, tá toda em maiúsculo aqui no final. Essas mesmas perguntas vocês vão ver lá no texto. Não mudei nada, certo? Beleza? Aí depois a gente marca como concluída, não é isso? Isso. Samuel, Oi. desde a semana passada eu comecei a assistir aula na sexta-feira. Aí tem algumas aulas suas que eu não assisti, algumas atividades. Eu quero saber se dá tempo de eu ainda fazer as atividades e mandar para você. Josiane, eu vou conseguir abrir uma exceção para você, já que você entrou depois que eu já tinha passado, né? Mas a gente pode combinar depois da aula um prazo para não ficar uma coisa elástica demais. Mas a minha política sobre isso é quando o aluno entrega atrasado, eu recebo, mas não vale mais a mesma coisa, certo? Tá certo. Então, por uma questão de justiça, eu te peço para a gente combinar isso aí logo depois, certo? Ok. Aí eu dou um prazozinho a mais. Eu acho que teve outra pergunta aqui. Matheus, eu falei no início da aula, certo? Eu passei 2 atividades, está tudo lá no Google Sala de Aula. Eu sugiro que tu dê uma navegada lá, e aí qualquer coisa, quando eu subir a aula de hoje, você volta lá no início da aula, não precisa assistir lá toda, mas eu falei sobre isso no nosso início. Mesma coisa, viu, Mayara? O texto está lá no Google Sala de Aula, certo? Vamos lá, gente. Vocês já pararam para pensar o que é trabalho? O que é que vocês acham que é trabalho? Alguém pode me dar um conceito aí? Professor, eu acho que é uma forma de troca. Tipo Troca. assim, eu vou dar, digamos, minhas habilidades para a empresa e em troca disso eu vou receber por estar ali, dando tanto minhas habilidades como o meu tempo, como meu conhecimento. Legal isso aí que você disse. Quando você vai numa loja numa livraria, você compra um livro, você entrega capital e recebe a mercadoria. É uma troca. A mesma coisa com você que vende conhecimento. Você que é um administrador, por exemplo, e conhece técnicas de gestão, você que sabe preparar um ofício, você que sabe gerenciar um estoque, você tem capital intelectual, então você troca isso. E aí é legal a gente pensar no trabalho nesses termos, porque basicamente a nossa sociedade vive dessas trocas. Quando você vai num banco e pede um empréstimo, você compra dinheiro e precisa pagar o aluguel desse dinheiro, que são os juros. Então, de certa forma, tudo é mercadoria. O tempo que a gente gasta sendo caixa num supermercado, por exemplo, nós estamos vendendo o nosso corpo. E eu coloco muitas aspas, porque parece que eu estou sugerindo uma prostituição na profissão. Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando que nós vendemos a nossa força-trabalho. Nós entregamos parte da nossa energia diária, nós entregamos o nosso tempo naquele serviço. Então, a gente, de certa forma, está se vendendo em troca de retorno. Afinal, quando não há um retorno, a gente pode falar em escravidão, né?
E a gente não pode voltar lá para as pirâmides do Egito. O fato é que essa ideia de trabalho, essa venda de mão de obra, Lígia, perfeito, ela tem relação direta com você oferecer algo a alguém. E essa oferta, ela tem que, de alguma maneira, gerar um resultado. Senão, de certa forma, você não está executando o trabalho, você está só e somente só entregando o seu tempo. Você está só e somente só doando-se, por mais que você esteja recebendo, mas a sociedade não está se beneficiando em nada com isso. Então, trabalho tem relação com geração de valor. Eu sempre faço uma metáfora sobre isso. Quando a gente vai estudar trabalho lá na física, né, a gente vê que ele é força vezes deslocamento. O trabalho lá da física tem a ver com você empregar uma determinada energia em algo e este algo gerar um resultado, uma alteração de situação. A mesma coisa acontece aqui. Você troca algo. Você doa seu tempo, por exemplo, e recebe como retorno algo monetário. E não necessariamente, inclusive é importante destacar isso, não necessariamente você vai receber dinheiro pelo que faz. Professor, você acabou de dizer que a gente não está falando de escravidão. Existe trabalho voluntário. Existem outras relações que a gente pode configurar do ponto de vista trabalhista e que elas, pelo menos no aspecto sociológico, que elas têm a ver com retorno para a sociedade. Quando um pai cuida do seu filho, por exemplo, ele está, ainda que não recebendo monetariamente por isso, ele está gerando valor para a sociedade. Então, trabalho tem a ver com isso. Trabalho não é exclusivamente a troca de energia por dinheiro. Trabalho é uma troca por valor. E quando você trabalha com vendas, por exemplo, você está trocando o quê? A sua habilidade humana de convencer um cliente a comprar um determinado produto. Quando você age como caixa de supermercado, você está trocando a sua habilidade, por exemplo, de interação interpessoal, lidar com mercadorias, você está trocando isso por dinheiro, mas você não está fazendo só isso, porque a sua função, ela tem um papel na sociedade, um papel que gera valor nessa sociedade. Por isso que a gente insiste tanto que todo trabalho é digno, né? Claro que a gente pode discutir algumas ideias um pouco incômodas sobre isso em determinadas profissões, mas sem querer polemizar, não estou nem falando de política, certo, gente? Não pensem que eu estou querendo sugerir isso, não. Mas, claro que a ideia de uma prática profissional tem relação com ela entregar algo para a sociedade. Um gari, por exemplo, quando ele não vai trabalhar, o prejuízo para a sociedade é grande. Não é só uma questão de uma empresa que ganha dinheiro com o que alguém faz. O trabalho tem essa função. O trabalho tem essa construção no nosso dia a dia. E ele exerce um papel na nossa convivência de grupo. Vamos um exemplo? Deixa eu pegar qualquer pessoa aqui do nosso chat. Não vou pegar nem do chat, não. Vou pegar nas mais de 30 pessoas que estão aqui hoje comigo. Vamos lá. Clara, Giovanni, Freire e Napoleão. Clara, tá me ouvindo? Yasmin Ribeiro Rodrigues, tá me ouvindo? Tô sim. Yasmin, o que é que você faz? Eu sou vendedora. Olha aí. Se eu te perguntar quem é você, você vai me dizer o quê? Trabalho com o público.
Eu te perguntei quem tu era. Tu já falou do teu trabalho. Tu entende como o trabalho é importante na nossa vida? Com Nós certeza, né? fazemos uma associação direta entre quem somos e o que a gente faz. E é por isso que o desemprego, muitas vezes, ele é uma situação tão dramática, porque a pessoa, às vezes, se sente um pouco sem identidade. A pessoa, às vezes, se sente um pouco deslocada quando não percebe que nem sempre ela está desempregada por culpa dela. Existem outros contextos sociológicos, existem uma série de problemas quando a gente tem um número muito grande de desempregados, inclusive do ponto de vista psicológico. Tem uma massa de profissionais absurdamente bons que hoje, infelizmente, estão parados. Isso não significa que eles são incapazes, mas a nossa economia não está de vento em popa, gente. É lógico que certamente vocês conhecem pessoas que estão paradas porque não procuram e não se capacitam, e talvez vocês conheçam uma ou várias pessoas nessa linha, mas nem todo mundo tem essa questão, nem todo mundo está nessa situação. Oi, Márcio. Às vezes, numa cidade como a nossa, professor, se perde muito potencial, né? Gente muito capaz que não tem uma simples chance de poder mostrar o seu trabalho. E quando você é jovem, ainda pior, cara, porque assim, tu vai pedir um emprego, aí o cara fala logo de experiências anteriores. Porra, eu tenho 18 anos, que experiência anterior tu espera que eu tenha? Né? Pelo menos só assim. O estudo. Pois é, exatamente. Professor, Oi. E quando tá com a idade avançada, porque já passou, né? É osso. É verdade, Lígia. Eu que já tenho 46, já estou no limite já. Mas aí é que tá, né, gente? Apesar dessas dificuldades, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que enxergar o mundo como ele é, encarar o mundo como ele é e tentar se posicionar melhor para transformar as coisas que são possíveis. E eu estou chamando de coisas possíveis, em que sentido? Eu acho pouco provável que nos próximos 10 anos a gente consiga uma revolução marcante o suficiente para a gente não enfrentar nenhum desses problemas. Mas a gente pode transformar a própria vida. E eu estou citando isso não no mero discurso meritocrático de quem quer consegue, quem não quer é preguiçoso. Existe gente, inclusive talvez um ou vários de vocês, que possuem desafios que são absurdamente grandes e não estão só na nossa mente. Eu digo, de repente, é uma pessoa que exige mais cuidados seus, de repente você mesmo, sua saúde mental, de repente alguma questão de limitação na sua saúde, e são inúmeras questões que não cabe nem a gente entrar aqui. Mas o fato é que se a gente não pode mudar tudo, vamos mudar pelo menos o que nos interessa, vamos nos esforçar sobre isso. E aí entra o conceito de trabalho. Aí, quando a gente se foca na geração de valor, em que a gente faz uma coisa para melhorar o processo, para melhorar outra, nós conseguimos levar o trabalho um pouco mais a sério e entender o que está por trás desse conceito. E aí eu trago a ideia de produtividade. Produtividade é um conceito muito forte no nosso campo de estudo. Tem a ver com entradas e saídas. Tem a ver com eu receber uma resma de papel e entregar um livro de poemas. Tem a ver, por exemplo, com eu receber 2 limões e entregar um suco de limão. Tem a ver com o que eu recebo e o que eu entrego. Inputs, outputs. Entradas, saídas. Eu vou receber algo, processar esse algo e gerar algo, outra coisa. Gerar uma coisa melhor. Quando eu pego, por exemplo, um celular e aí eu coloco uma capinha nele, eu agreguei valor. Eu faço uma relação de produtividade quando eu meço o que eu tinha e o que eu entreguei.
E essa ideia de produtividade tem a ver com recursos. E sempre que a gente fala em recursos, a gente tem que falar em eficiência. Vocês já viram o debate sobre eficiência e eficácia? Já ouviram falar dessas duas palavras? Já. Alguém pode me dizer o que é eficiência? Quando eu digo, Dandara, você é muito eficiente, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Professor, no meu entender, quando algo é eficiente, é quando ele faz a melhor. Como é que se. Tipo assim, ele, além de fazer, né? Porque a eficácia é quando ele faz, e a eficiência é quando ele faz, só que de uma forma que não gaste tanto, que não use, por exemplo, como é que se diz? Deixa eu tentar explicar aqui. Que ele não tenha tantos custos, que além de realizar, ele seja o mínimo possível de custos. Show! Alguém discorda? Matheus disse que eficiente é quem faz bem feito. Alguém mais tem alguma coisa a complementar? Professor, eu não discordo não, ela está totalmente certa. Além disso, tem a capacidade também de ser efetivo, uma virtude de característica assim, competente, né, produtivo, dar o seu melhor, né? É mais ou menos por aí. Eficiência é isso, é fazer o melhor. Show! Rapaz, gostei, viu? Vocês estão por dentro desse tema. Eu só tenho uma ressalva. Nem sempre que você é eficiente, você é eficaz. E nem sempre que você é eficaz, você é eficiente. Mas calma, estou pulando etapa. Talvez nem todo mundo entendeu ainda o que é eficiência. Eficiência tem uma relação com o modo de fazer as coisas. Eficiência, fazer. Tem sempre uma relação com recursos. Certo? Diferente de eficácia. Quando eu estou falando de eficácia, eu estou falando de resultados. Eu estou falando da finalidade, do objetivo que eu tinha. Então, a eficácia tem uma relação direta com eu fazer a atividade certa. E a eficiência tem a ver com eu utilizar bem os recursos que tenho. E aí eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagine que eu recebi do IFCE uma resma para fazer uma aula para vocês. E eu gastei essa resma todinha elaborando exercício para vocês. Em uma aula, professor? Pois é, você já captou o que eu quis dizer. Imaginando que vocês entenderam o que eu queria dizer, imaginando que vocês compreenderam o conteúdo da aula, eu fui eficaz. Você não entendeu o conteúdo da aula? Mas eu não fui eficiente. Porque se a gente gastar uma resma de papel para cada aula, vai faltar floresta para esse tal de IFCE. Então, compreenda, a eficácia são os resultados. A eficiência é o uso dos recursos. Pode acontecer, por outro lado, de eu gastar uma folha só para elaborar uma aula para vocês, mas vocês não entenderem porcaria nenhuma. Eu gastei pouca coisa. Me deram uma resma de papel, eu gastei só uma folha. Mas também os alunos não entenderam bexiga nenhuma. Valeu de quê? Eu não fui nada eficaz. Vamos para outro exemplo? Tá lá você fazendo seu almoço. E aí você quer alguma coisa para a famosa mistura, né? E aí você esqueceu de ir no mercado, não tem aquele bife do Oião. E aí você tem um compromisso de 1h da tarde, você vai lá, mata um ovo, fez a mistura, farofa, farinha e é nóis. Você foi eficiente. Você gastou pouca coisa. Mas quando deu 2 da tarde, você já ficou com fome. Então, a meta de se alimentar bem não foi adequadamente cumprida.
Veja, talvez o ovo resolveu aquele problema da mistura. Talvez você ficou sem fome naquele momento, mas passou pouco tempo depois, o problema já veio de volta. Então, a eficácia tem uma relação com finalidade, com resultado. A eficácia é uma coisa que ela avalia o conjunto da obra. Não apenas aquele retrato. Tá claro, gente? Pode falar, pode mandar. Eu poderia só, assim, como todo mundo sabe, né? A gente está num panorama de pandemia. Aí, por exemplo, a questão das vacinas, né? A gente pode dizer quando elas estão sendo eficientes, quando diminui o número de casos clínicos, o número de mortes. E com relação à eficácia, seria se está havendo a transmissibilidade ou não. Se estiver diminuindo a questão da transmissão do vírus, então a vacina ela está sendo eficaz. Quanto à eficiência, seria a diminuição dos casos, das lotações em hospitais. Eu entendi como isso, não sei se está certa a minha linha de raciocínio. Tem sentido, sim. A metáfora que você traz ela é pertinente para isso, porque a gente pode fazer uma relação de eficiência na entrega das vacinas, por exemplo, quando a gente pensa que o governo municipal, por exemplo, o governo municipal não gastou muito dinheiro para receber vacina. Por quê? Porque ele fez uma rede logística em que ele aproveitou a entrega do pessoal lá de Limoeiro e foi buscar a vacina só lá em Limoeiro. Ou seja, utilizou poucos recursos para buscar a vacina. E aí ele foi ainda mais eficiente quando ele conseguiu distribuir bem dentro dos seus postos de saúde e conseguiu vacinar o povo logo. Ou seja, nesse quesito recursos, houve uma eficiência máxima no uso deles. A eficácia tem uma relação maior com os resultados em que a gente diminui a transmissão, como você muito bem apontou. Mas tem um terceiro conceito que eu não trouxe ainda de propósito. E aí, eu acho que foi o Linneu. Carlos perguntou eficácia e efetividade. Eu vou falar de efetividade agora, quando eu ia comentar o que Linneu disse. Efetividade é outro conceito. Efetividade tem relação com mudança de realidade. Quando eu, por exemplo, trago a vacina e eu evito um genocídio, eu evito que muitas vidas vão embora, eu mudei a realidade de um local. Quando eu mudo alguma coisa que iria para um caminho e agora, a partir da minha ação, vai para outro, eu fui efetivo. A efetividade é uma mudança de realidade. Deixa eu tentar de outra forma. Vamos lá. Eu trouxe 3 frases para vocês. Márcio, ele queria muito ir para o céu. E aí ele rezava todas as orações todos os dias. Márcio, está sendo eficaz, eficiente ou efetivo? Eficaz. Eficaz? Ele queria muito ir para o céu. Rezava todas as orações todos os dias. Deixa eu dar um segundo. Oi. Professor, eu fosse para o céu só igual o Jeff Bezos, só para passear, viu? Ele está sendo eficiente? Tudo bem, Lígia. Ele Eu está também acho que ele está sendo eficiente. Eficiente. Ele está utilizando os seus recursos disponíveis. Ele está rezando. Samara foi para o céu. Deus me livre. Tomara que demore muito, viu, Samara? É só um exemplo aqui. Enquanto Márcio só fazia rezar, Samara conseguiu o objetivo. Samara conseguiu, de repente, não só rezar, mas Samara, de repente, ela fazia boas obras, de repente ela tinha um convívio bom, de repente ela fazia mais do que simplesmente rezar.
Então, ela conseguiu o objetivo. Ela foi... Eficaz. Show! Eficaz. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí, Kleber, não. Ele mudou o mundo em que ele vivia. Ele foi o quê? Efetivo. Essa é a pegada. A eficiência tem relação com o uso dos recursos. A eficácia tem relação com o alcance dos resultados. E a efetividade tem relação com mudança de realidade. Quando você muda um contexto, você age de maneira efetiva. Melhorou, Professor, gente? Ou ainda tá... Oi, pode perguntar. então, eu sou da área da educação e fui para a administrativa. Então, agora eu sou efetiva. Estou praticando a efetividade, é isso? Depende do que você fizer. Mas, assim, pensando que você migrou de uma área e alterou a sua própria vivência, essa sua ação, ela trouxe efetividade para a sua vida. Se ela, de fato, gerar alteração no seu dia a dia, se ela, de fato, gerar outras coisas que você não tinha antes, foi efetiva. Essa é a pegada. Entendi. E espero que sim, viu? Espero que dê tudo certo. Estamos aqui para ajudar no que for possível. O que mais, gente? Dúvidas? Vamos para uma questão, para a gente ver se a gente entendeu isso mesmo. Vamos praticar isso aqui? Vamos lá. Uma organização pública pode ser considerada como um grupo estruturado de pessoas que trabalham juntas para alcançarem objetivos, para satisfazer a sociedade. Veja, estou falando de uma organização. Até agora, limpo e seco, administração, né? Tais organizações podem variar em diversas maneiras, mas o importante é que procurem trabalhar de forma eficaz, eficiente e efetiva. Em relação à eficácia, a eficiência e a efetividade nas organizações, é correto afirmar que, alternativa A, o empregado é considerado eficiente quando sua produtividade é alta. Lembrando que produtividade tem uma relação com entradas e saídas. O que eu recebi e o que eu entreguei. Então, essa A está cheirando bem, né? Vamos continuar? Vamos marcar ela ainda não? Letra B. A efetividade está relacionada à minimização dos recursos utilizados. Eita! Já começou fedendo, né? Efetividade e recursos tá feio. Mas vamos lá. Sejam eles recursos como tempo, pessoas, capital ou equipamento. Tá errado, gente. Efetividade... Deixa eu até sentar aqui para ficar mais fácil de escrever. Efetividade não tem relação com recursos, tem a ver com mudança de realidade. Então, não tem a ver com efetividade. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu marcar isso aqui de vermelho, que é melhor. A eficiência está mais relacionada com a ausência de desperdícios, show, e escolha dos objetivos mais apropriados. Fedeu, né? Eficiência tem a ver com ausência de desperdícios, correto. Mas essa história de objetivos, não, né? Aqui não. Não necessariamente quem é eficiente vai ser eficaz, viu, gente? A eficácia tem ênfase nos processos. Está errado. Processo não necessariamente relaciona-se com eficácia. Essa busca pelos processos, ela é mais relativa à eficiência. E aí ele continua aqui nessa alternativa D. A eficiência nos resultados. Não, né? É o contrário, gente. Se fosse eficácia, ênfase nos resultados e eficiência nos processos, aí show de bola. Mas aqui está o contrário, certo, gente?
Tô indo rápido? Vocês estão compreendendo isso aqui ou não? Estamos. Letra E. A eficiência está relacionada com fazer bem as coisas. Utilizando o mínimo de recursos, sim, mas não necessariamente fazer bem as coisas. Por quê? Porque é possível que... É possível que eu faça... Não, gente. Eu acho que Márcio tem razão, viu? Ó. Fazer bem as coisas com mínimo de recurso, não? Cara. Isso, também acho. Cara, me enrolei aqui, desculpem aí. Desculpem aí. Professor, No caso, isso a mesmo. primeira que você achava que era eficiente, mas não é obrigada a ter a produtividade totalmente. Na verdade, se isso aqui fosse uma questão de concurso, eu tentaria anular ela, certo? Mas, veja, quando a gente vai falar em produtividade, a gente vai falar da relação de recursos e resultados. Quando a produtividade é alta, é porque essa pessoa entrega muita coisa. Se ele entrega muita coisa, a partir dos recursos que tem, ele tem uma relação interessante quanto à eficiência. Mas aí, veja, gente, aqui, vamos lá, show de bola, legal. Viu? Mas legal. Se ele usa poucos recursos, ele está sendo mais eficiente ainda, né? Está produzindo também, entregando, mas está economizando para a empresa. Show. Mas vamos lá. Vamos voltar para o que eu falei. Lembra que eu coloquei... Professor, só um instante. É porque aqui ele pode ter uma produtividade alta, mas só que com recurso alto também, entendeu? Sim, perfeito. Eu ia comentar exatamente isso quando a gente coloca isso numa equação matemática. Vamos lá. Eu não coloquei entradas e saídas como se fosse uma equaçãozinha. O resultado vai ser alto, mas é possível que a quantidade de recursos também. Vamos dizer que eu recebi uma resma de papel e eu consegui, com essa resma de papel, dar uma aula para 300 pessoas. Assim, a produtividade foi alta, mas o uso de recursos também. Então, você está 100% certo, Márcio. É possível eu ser produtivo, mas não ser eficiente. Então, o gabarito aqui, gente, vou me retratar. O gabarito aqui, na verdade, seria a letra E. Aí é importante a gente não marcar de cara. Aí é importante a gente pensar bem antes de fechar essas questões. Então, de fato, eu não entraria com recurso, não. Seria a letra E mesmo, viu, turma? Beleza? No caso, a gente tem que ir por eliminação, né? Que fica melhor, né? Isso. Mas isso aqui, gente, tá bacana, porque, eficiência, fazer bem, utilizando o mínimo de recursos. Ou seja, veja que não tem nenhuma casca de banana como as outras têm. É possível eu ser eficiente e assim, não ser produtivo. Do mesmo jeito que é possível ser produtivo e não ser eficiente. Então, a gente tem que ter um certo cuidado antes de fechar o conceito sobre essas coisas e acabar se equivocando e fazendo besteira. Vamos para outra? Mas essa questão lá é uma casquinha de banana, né? Se não parar para refletir bem, essa A e a E. É sim. Eu, de cara, simpatizei com ela. De cara. Mas quando a gente vai pensar bem, ela é carregada de, vamos dizer assim, de maldade, né? Você vê, o conceito que eu trouxe para vocês de produtividade. Inputs sobre outputs. É possível que eu tenha uma produtividade alta, mas uma alta quantidade de inputs. Esse é o ponto. Beleza, turma? Vocês estão mangando de mim, né? Tá certo, tudo bem.
Mas lembrem-se que eu não fechei e fui reclamar com a banca, não, viu? Eu disse que ia fazer, mas comecei a ler e vi que estava errado, viu? Bando de folgado. Vamos lá. Outra questão. Determinada empresa assumiu o compromisso de alcançar seus objetivos de forma eficiente e eficaz. O ano de 2017 foi bastante desafiador para a organização, com muitas entregas a serem realizadas, as quais, após muito trabalho de toda a equipe, foram concluídas, cumprindo-se assim os objetivos fixados. E aí, veja uma coisa legal, para fazer esse tipo de questão, é legal você já ir marcando, ó. Você teve muito trabalho e ele foi cumprido. Ó. Os objetivos fixados foram cumpridos. No entanto, no curso do ano, ocorreram vários afastamentos dos empregados da entidade, em face da sobrecarga de trabalho, gerando a necessidade de contratação do apoio externo para manter o ritmo das entregas. Ou seja, você percebe de cara que os objetivos foram cumpridos, mas houve um ônus muito grande, né? A sobrecarga de trabalho, muita gente se afastou, o ritmo das entregas foi, para que ele seja alcançado, foi necessário muito esforço. Isso gerou custos adicionais e desproporcionais, ó. Custos adicionais e desproporcionais em relação aos produtos e serviços correspondentes. Massa isso aqui, né? Claramente, essa instituição ela foi eficaz, porque ela alcançou seus objetivos, mas naturalmente não foi eficiente. E aí, gente, entra uma coisa muito densa, que provavelmente essa questão não vai abordar, mas quando a gente vai a fundo no estudo da administração, a gente tem que pensar na eficácia da maneira mais profunda possível. Por quê? O nível institucional vai fazer um planejamento. Para esse planejamento ser executado, ele tem que considerar os outros níveis, o tático e o operacional. Então, a mesma coisa do planejamento do nível tático. Imagine a mesma coisa no nível operacional também. Imagine que lá no nível operacional, o chefe do setor de vendas decidiu que seria necessário vender todo o estoque numa taxa de desconto de, no máximo, 5%. E aí, ele fez esse percentual com base na meta que recebeu do nível tático, de que esse trimestre teria que vender todos os produtos. Beleza? Beleza. Mas para uma loja que vende móveis, os objetivos deles são vender móveis ou ganhar dinheiro com isso? E aí imagine que durante o percurso houve algum equívoco estratégico e esses produtos foram vendidos por um preço equivocado. Seria possível vender por um preço muito mais alto ou de repente a margem de desconto não foi interessante. Então, veja, o nível operacional pode conseguir um resultado, pode ser eficaz, mas isso acabar prejudicando a instituição. Por quê? Porque faltou alinhamento entre o nível estratégico e o nível operacional. Faltou uma visão, vamos dizer assim, mais macro dos gestores, de perceber que estavam fazendo besteira. Então, essa relação, eu estou trazendo questões, mas vocês têm que compreender que isso aqui não é o Enem. Isso aqui é uma análise do conteúdo que temos estudado e o que está por trás dele. Tem muita coisa por trás desses conceitos. Em primeiro instante, a gente aprende a utilizá-los. Num segundo instante, a gente vai percebendo que alguns deles têm uma certa relatividade. E me desculpem se isso embola um pouco o meio campo, mas eu só quero mostrar que questão de concurso sobre esse assunto tem uma tendência a ser bem rasa. Mas vamos lá, esse daqui está bem bacana. Vocês estão me acompanhando, gente? Sim. Estamos encerrando, vamos lá. Letra A, recapitulando.
Nitidamente a empresa foi eficaz, mas não foi eficiente. Aí, diante desse cenário, entende-se que a atuação da entidade foi, letra A, eficiente e eficaz, na medida em que cumpriu as entregas, falhando apenas no quesito economicidade. Certo ou errado? Errado. Errado. Ela não foi eficiente. E sim, ela falhou no quesito economicidade. Ela não economizou, ela não foi Justamente por isso ela falhou. Letra B. Eficaz na medida em que usou adequadamente os recursos financeiros disponíveis. Errado. Errado. Por quê? Ela extrapolou já. Porque ela foi eficaz, porque... Pode falar. Na Gerou verdade, custos ela não adicionais. foi eficaz, ela foi eficiente. Certo? Ou não? Errado, Eu né, acho gente? que não. Ela... Errado, muito bem. Diga aí, Dandara. Não, é que eu ia comentar que ela não foi nem um pingo eficiente, assim, porque ela cumpriu, no caso, ela foi eficaz, porém, ela não economizou nos recursos, então deixando assim de ser eficiente. Perfeito, foi o que eu acabei de dizer. Vamos lá. Letra C. Eficiente na medida em que atingiu seus objetivos. Eu digo o que eu acabei dizendo na letra A, né? Foi isso que eu quis dizer. Mas na letra B eu joguei isso aí para canalhar mesmo. Letra C. Eficiente na medida em que atingiu seus objetivos. Certo? Errado. Errado. Boa. Objetivos eficazes, né? Ainda que com relação inadequada entre insumos e produto final. Tá errado. Letra D. Aí a letra C tá errada por quê? Porque ela não foi eficiente por isso, ela foi eficaz por isso. Letra D. Ineficiente, pois não obstante tenha atendido seus objetivos, não fez o uso adequado dos recursos humanos e financeiros disponíveis. E aí? Eu marcaria essa. Tá correto. Eu também acho que essa aí é a certa. Tá cheirando bem. Eu acho Tá que é cheirando certo. bem. Tá cheirando bem, mas vamos aprender com o erro anterior, vamos marcar ainda não. Letra E. Eficiente, dado que usou mais do que seus recursos. É erradíssima essa aí. Né? Cara errada. Pois é, show de bola. Então, letra D. D de Dandara. D de Dandara, D de dose. Vamos lá. Gente, para hoje era isso, certo? Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui comigo até agora. Eu trouxe uma sugestão, e aí não é para vocês me responderem, né? De repente seria interessante vocês pensarem com vocês mesmos sobre isso, analisando um pouquinho a vida profissional, estudantil, pessoal. Fique livre para escolher qualquer um desses aspectos. E aí a minha sugestão, porque qualquer conhecimento é importante que você consiga integrar com sua vida e compreender como ele de alguma maneira somou a ela, né? Então a minha sugestão, com base nisso que a gente acabou de ver hoje, com base nas nossas reflexões sobre o mercado de trabalho, com base nas nossas reflexões sobre a necessidade de estudar o tempo todo, os rumos que o mundo pode levar nos próximos anos, eu sugiro que vocês deem uma pensada sobre esses conceitos e a vida de vocês, no sentido de refletir onde vocês têm sido eficientes, mas não eficazes, onde seria interessante buscar uma maior efetividade e o que é que vocês querem com tudo isso, certo? Naturalmente, isso aqui é só uma sugestão. Eu queria encerrar o nosso encontro de hoje. Fazer chamada, professor? Vou fazer chamada, sim. Mas, em linhas gerais, eu gostaria que vocês